Isso é uma leitura geopolítica também, porque, vamos lá, eu não tenho certeza se a gente tocou nesse aspecto das outras vezes que a gente É, conversou. talvez não, mas é interessante porque, e essa é uma parte histórica, é, antes de existirem os russos, ou os antecessores dos russos, são o reinado de Kievan Rus, que Ah, é a Rússia de Kiev, ou Kiev russa. Ou seja, a palavra Rus, de russo, vem da Ucrânia e não da Rússia. interessante. Porque a Rússia era um principado de Moscóvia. Eles adotavam outro nome. E antes mesmo de existir esse principado, o primeiro grupo de russos, né, ou dessa mistura étnica de eslavos com vikings, escandinavos com eslavos, Aham. se juntaram e formaram esse grupo de russos de Kiev. E aí, depois essa identidade se expandiu, esses mesmo grupo foram se separando, brigando, se expandiram para a Bielorrússia e para a Rússia. Então você tinha esses três lugares que se autodenominavam como russos, outros tipos de russos. Óbvio que com o passar do tempo essa história vai mudando, né? E aí os russos vão adotar, vão mudar de nome, vão virar russos. E aí os ucranianos falam, bom, beleza, tipo, a gente não é aquilo só. E a Ucrânia realmente passa a ser Ucrânia numa fase mais moderna. Só que, se você olhar ao longo da história, a Ucrânia existe como uma nação própria, um povo independente que governava e vivia naquele lugar, assim, de muito tempo atrás, muito antes da Rússia, que a gente conhece, Aham. que ocupa aquela outra maior território do planeta. O Heródoto, grego, o primeiro historiador, e já escreveu sobre essa terra onde é a Ucrânia, que é a terra, por sinal, que veio as Amazonas, que é a terra do filme do Conan. Você assistiu Conan? Aham. Conan o Bárbaro também. E que é uma ficção, mas que contada de um povo que veio daquela região. É uma espécie, um desdobramento dos citas, que é um outro povo de origem iraniana, persa, que estava ali, que ocupava aquele grande estepe, que é uma área plana muito grande que vai do Mar Negro até o Mar Báltico, aquele pedaço dos estepes. Então, e os gregos já tinham contato com aquela região ali, pelo Mar Negro ali, Tá. né? Vão passando pelo Mar Negro, vão subindo e eles tinham um primeiro contato. Eles falam, meu, aqueles são os nômades guerreiros muito, Aham. assim, muito casca grossa, muito durões. E assim, essa é a primeira fase. E eram variações de povos de etnia persa. Depois vem os eslavos. E aí os eslavos vêm os escandinavos, os vikings se misturam e aí cria essa outra identidade. Ou seja, a Ucrânia existe muito antes da Rússia. Então, a reivindicação, né, ou a ideologia do Putin dizer que a Ucrânia, porque ele chama de, tem os White Russians and Little Russians, que é os pequenos russos e os russos brancos e os russos. E isso é uma denominação de quando a Rússia dominou a Bielorrússia e a Ucrânia, ela deu esses outros nomes para Quem eles. são os White Russians? A Bielorrússia, os Tá, belorussos, e os Little Russians são os ucranianos. entendi. Então, a Ucrânia ela já foi dominada pelo Império Russo e pelos soviéticos. Em dois momentos Aham. da história, já foi dominado pela Polônia, já foi dominado pelos turcos, já foi dominado pelo austro-húngaro, pelo Império Austríaco. Mas ela existe há muito antes da Rússia. Se você olhar a história inteira do que é um povo que viveu nessa região, deste lugar, eles estão lá há bem mais tempo que os russos. E sim, os russos dominaram eles por algum tempo, mas em termos históricos é um Uhum. pedaço de tempo muito pequeno para o Entendi. Putin reivindicar que eles não Dizer que é dele. existem Aham. como uma identidade própria, como um povo autônomo não russo, entendeu? Entendi. E óbvio, né? Ele está tentando resgatar uma coisa mais recente, de século XIX, XX.
de um momento onde os russos dominaram aquilo ali e ele não aceita o fim do Império Soviético. E para ele a Ucrânia é fundamental, porque é o maior país da Europa. E fazendo um parênteses aqui, para não perder esse raciocínio, é uma guerra do maior país do mundo tentando invadir o maior país da Europa. Isso é um outro tipo de guerra. É uma outra escala, é uma outra proporção. Que a gente não vê isso faz tempo no mundo. A gente viu isso na Segunda Guerra. A gente não vê isso no século XXI, não teve. Essa é a primeira guerra do século XXI de escala e proporção massiva. Então, eu já estive em Israel, já estive na fronteira de Gaza, já fui para lugares com tensão e conflito. Mas é um outro conflito esse daí. É uma coisa muito maior, gigantesca. É um país imenso. Depois das 16 horas de trem, a gente alugou um carro aí em Kiev. Foi tranquilo? Assim, deu tempo de chegar tranquilo da estação de trem pro hotel ou foi correria? Não, foi desesperado. Desesperado. Tipo, os caras falaram, você tem que ir logo pro hotel porque não vai dar tempo. E a gente tava em hotel separado, e aí meu saco de comida ficou com ele. E aí eu falei pra ele, cara, eu não posso ficar mais sem comer, cara, eu não aguento mais, tô 3 dias sem comer, eu preciso dessas latinhas de atum. Aí ele saiu correndo, cara, pra me deixar, tipo assim, 1 minuto, faltava 1 minuto pra entrar o toque de recolher, ele conseguiu voltar pro hotel e tudo bem, beleza, comi mais atum à noite ali. Quase não dormimos, porque tinha o fuso horário. E, assim, quando você tá viajando, né? Você não sabe onde você tá sempre perdido. Você tem que estar sempre esperto. E, tipo, você tá... Sua cabeça na zona de guerra. Por hora. Aí você tá na zona de guerra. Aí tem 1 milhão de considerações. Aí tem o alarme, tem o alerta. Aí o hotel começa a tocar a sirene. Você fala, pô, eu quero dormir agora. Não dá. E isso é uma coisa que as 2 pessoas lá no trem e outras pessoas que eu conversei contaram. Que a sua vida vira uma grande paranoia. Porque todas as noites toca essa porcaria dessa sirene. E aí você acorda. E aí você tem que ir pro abrigo. E quando você... Aí você volta. Aí tá bom, passou. Aí você volta. Aí você não consegue dormir imediatamente. Só que aí falta 1 hora já para levantar. Aí você fala, bom, já era. Então você não dorme mais direito. Você não tem mais um sono normal. Ninguém tem um sono normal. Você está sob estresse. E tipo, dava para ver isso quando você conversava com as pessoas. As pessoas choravam, lacrimejavam, estavam desesperadas, assim. Tipo, o cara tá sob estresse constante o tempo inteiro. Sem saber o que vai acontecer. E tu foi se meter nessa daí, Rock. Foi isso que eu senti, meu. Eu fiquei muito, muito sobrecarregado. Porque era muita pressão. E para piorar, faltava 30 minutos para eu entrar no avião. O que aconteceu? Israel começou a atacar o Irã. Juro, 30 minutos antes de eu entrar no voo. E a guerra de Israel com o Irã terminou no dia que eu entrei no avião de volta. Ou seja, eu passei o tempo inteiro lidando com uma guerra real e lidando com a outra guerra simultaneamente, que eu tinha que acompanhar. Eu gravei 3 vídeos de lá, de madrugada, falando do que estava acontecendo no Irã. Estando na Ucrânia. Isso, e tipo assim... Só que minha cabeça estava derretida, porque eu não sabia se eu absorvia a guerra, se eu entendia o que estava acontecendo, se eu prestava atenção nas coisas que eu tinha que tomar cuidado, nas coisas que a gente tinha que fazer, com quem nós vamos falar, vai dar certo, vamos entrevistar o soldado, não vamos, vamos para o front, não vamos, e o carro, mas e aí, a viagem, vai chegar na hora do toque de recolher, vai comer, não vai comer, já não como há 3 dias, vai dormir, né? Dormir, que é isso. Enfim... Como é que essa viagem foi? Foi tu que organizou essa viagem? Não, eu tive a ajuda de uma ONG que trabalha com jornalistas que visitam a guerra. Tá. E entendi. A ONG chegou até mim, falou, seu nome foi recomendado tal, e a gente queria, tipo, saber se você tá a fim de ir. Eu falei, claro. Aí eles falaram, tá, explica pra gente o que você quer ver. E a gente vai te ajudar a desenhar esse roteiro e vamos organizar as coisas para vocês. E foi isso que eles fizeram. Entendi.